Eu sou o pastor Roberto Jorge. Eu espero edificar a tua vida com essa palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já ouviu essa frase? Já ouviu esse versículo bíblico? Sim, é um versículo que está em alta no Brasil. Nosso presidente tem usado esse versículo aí com frequência e tomou espaço no Brasil. Eu quero falar um pouquinho com você sobre esse texto, essa verdade, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade os libertará. Tem outra versão, que é a mais conhecida, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, esse texto, como muitos outros textos, eles são usados de forma desconectada, descontextualizada. A Bíblia, ela, para ser vivida, para ser praticada, os seus textos, eles precisam ser contextualizados, eles precisam ser dentro do propósito para o qual ele foi declarado, aqui pelo próprio Senhor Jesus. Então, eu quero que você pense comigo aqui o seguinte: verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, o que eu quero repartir com você é: a verdade, ela não liberta ninguém só por ser verdade. A verdade, ela tem que ser colocada em prática, ela tem que ser vivida. A verdade, enquanto teoria, ela não é capaz de gerar uma realidade nova. Ela simplesmente traz uma informação para você, uma teoria. Então, como muitos outros textos são tirados do seu contexto e passa a virar uma prática de crendice, de fantasia, como se o Evangelho fosse algo mágico que acontece simplesmente por ler ou declarar. Não é assim. Então, a verdade, enquanto verdade teórica, ela não muda nada. A verdade, ela precisa ser colocada em prática, porque aqui a palavra verdade, ela está ligada com a palavra conhecer, conhecerão. E muitos estudiosos, especialistas dizem que conhecimento é considerado conhecimento somente aquilo que é experimental. O que não é experimental é teoria, né? E a teoria por si só não funciona. Uma verdade não muda a sua vida só por ser verdade. Então, esse versículo aqui, ele tem que ser colocado dentro do seu contexto. E no versículo 31, Jesus, ele fez a seguinte afirmação. Ele falava a um grupo de judeus que haviam crido nele: se permanecerem firmes na minha palavra, então sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que não é um texto desconectado. Como muitas pessoas se apegam a promessas bíblicas, a textos bíblicos, decoram alguns versículos bíblicos e saem fazendo declarações. Isso, por si só, uma verdade não pode te libertar só por ser verdade, uma verdade teórica. Um exemplo que eu posso tomar aqui: eu estou aqui em Presidente Prudente e temos aqui a rodovia Raposo Tavares que nos liga a São Paulo. Então, se alguém diz: olha, a Raposo Tavares vai até São Paulo, é uma verdade. Mas isso não me faz chegar em São Paulo só porque é uma verdade. É uma verdade, a Raposo Tavares segue daqui para São Paulo. Só por ser verdade não me leva a São Paulo, entenda isso. Eu preciso tomar uma condução, um carro, um ônibus, algum meio de locomoção, de transporte, e pegar a estrada Raposo Tavares, a rodovia, seguir algumas horas até São Paulo. Aí sim eu estarei em São Paulo. Então, esse versículo aqui: conhecereis a verdade vos libertará, ela não liberta simplesmente porque é verdade. Eu quero que você entenda isso. A verdade, ela não é automática. O seu resultado não é automático.
O resultado vem pela prática da verdade, por transformar a verdade em conhecimento experimental. Aí sim, hoje nós estamos vivendo uma realidade no Brasil que há um modismo, né? Evangélico, cristão, há um modismo. Há muito barulho, muita fala e pouca prática, pouca realidade, pouca sustentação. Por quê? Eu estou falando como crítica, eu estou falando uma realidade. Porque tomaram a Bíblia como algo mágico, né? O Evangelho como algo mágico, que ele acontece e traz resultado por si mesmo, desconectado, desligado da vida. E isso não é verdade. Isso não acontece assim. Então, você lê um livro sobre um determinado assunto e aquele livro fala inúmeras verdades. Aquilo não mudará a sua vida só porque é verdade. O que a verdade teórica pode mudar são as minhas convicções, os meus conceitos. Mas a vida não. A vida será mudada a partir do momento que eu coloco em prática essas verdades, né? Tanto que basta você olhar hoje e ver, eu tenho visto o Brasil e um propósito de governo, de mudanças, mas ainda não mudou. A gente vê aí os problemas, né? Porque não é só porque o presidente está fazendo essa declaração que tudo vai mudar, tudo vai entrar no seu eixo, tudo vai acontecer. Não. Assim também uma pessoa simplesmente porque ela foi a uma determinada reunião evangélica, cristã, e ali ouviu uma mensagem, mudou minha vida. Não, não vai mudar a sua vida. Ela não é absoluta no seu resultado, ela não é automática. É isso que eu quero que você entenda, que a verdade ela não traz um resultado automático. A verdade ela precisa ser vivida, se tornar uma teoria prática, né? E aí, há o texto que eu tenho que ligar aqui, que é o texto de Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve uma verdade teórica, e ela sendo verdade, mas sendo só uma teoria e não posta em prática, aqui Tiago diz que a pessoa engana a si mesmo. Como muita gente diz, eu li a Bíblia, eu ouvi uma pregação, eu ouvi uma mensagem, falou isso, falou aquilo, citou promessas de Deus, promessas bíblicas, falou que ia mudar minha vida, não mudou nada. Porque isso não é mágico, isso não é automático. O resultado, a libertação, ela não é automática. Essa verdade tem que ser incorporada. O Evangelho é algo vivido, é algo prático, é algo de carne, de encarnar, né? É exemplo de Jesus. A Bíblia diz, no Evangelho de João, que no princípio ele era o verbo, era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus colocou em vida a realidade, a verdade divina, a verdade de Deus, foi colocada em prática, em forma de vida. Então essa verdade, ela vai te libertar no momento que ela for colocada em prática. Senão, né, você passa a basear em crendices, em fantasias. Muita gente toma essas fantasias, cria fantasias em cima de versículos pinçados, versículos desconectados, tirados do seu contexto, e forma uma crendice, forma uma fantasia, e ele espera resultado dessa fantasia, e lógico que não vai vir, não vai acontecer, porque ela está desconectada da vida, ela não é uma verdade prática, ela não é uma verdade que está sendo vivida, ela é só uma teoria mágica, vamos dizer assim, uma teoria mágica. É a teoria mágica, essa teoria mágica não dá vida a ninguém, não liberta ninguém. Então eu quero deixar isso aqui no teu coração. Não engane a si mesmo, não seja um enganador de si mesmo. Não existe nada pior do que enganar a si mesmo. Alguns enganam os outros e acham esperto, né? Mas o pior que Tiago diz aqui, que aquele que não pratica a palavra, a verdade que ele passou a conhecer teoricamente, ele engana a si mesmo. Por que ele engana a si mesmo? Porque ele espera o resultado que não vem. Então, você ora em cima de promessas e o resultado não vem. Você faz declarações em cima de promessas bíblicas e o resultado não vem. Porque o Evangelho tem que estar conectado com a vida, com a prática. Conhecerão ou conhecereis a verdade, conhecer no sentido prático, enquanto você anda pelo caminho, enquanto você
caminha com Jesus, enquanto você permanece na palavra, você vai conhecendo a verdade, essa verdade vai te libertando porque você vai colocando ela em prática. Então, creia nisso. O Evangelho não é algo mágico que traz um resultado por si só. Ele tem que ser vivido, praticado. Aí a tua vida passará a ter efeito, aí a tua oração passará a ter efeito, aí a tua fé passará a ter efeito. É isso que eu quero que aconteça com você. Essa é a verdade de Jesus, que você tem que ligar no versículo 21, não só o 32, mas no 31 também. Enquanto permanecerem firmes na minha palavra, aí sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que essa palavra te traga conhecimento. Que Jesus Cristo te abençoe, que o Espírito Santo te guie, te ilumine, te dê entendimento para que você viva o Evangelho prático, vivido, não uma fantasia religiosa, não uma fantasia mágica, mas uma realidade viva. Eu oro pela tua vida, que o Senhor te abençoe e que você realmente seja liberto em nome de Jesus. Amém.